assinou comigo. Acionei o Ministério Público, porque creio que, assim como pra gente, na Câmara, o Ministério Público também recebeu inúmeras denúncias de irregularidades ou supostas irregularidades e também tem o desejo de ter acesso a essa lista. Samuel Prisco, a imprensa também está cobrando essa situação, até pelos maus exemplos que a gente vê acontecer na região, e a imprensa de Ribeirão Preto também está em cima disso. Ontem a TV Record, por exemplo, chegou a conversar com o secretário da Casa Civil, o Ricardo Aguiar. Não é isso, Samuel? Exatamente, Lincoln. Conversou com o secretário, embasado nessa lei de proteção de dados, ele deu indícios de que a prefeitura não vai fornecer a lista dos vacinados. Lembrar ao secretário também que nós temos a lei de transparência, que nos garante o direito de saber o que está acontecendo, tudo o que está acontecendo no nosso município, para dar luz àquilo que a gente não consegue enxergar. E em todas as cidades onde a lista foi divulgada, houve erro. Não estamos dizendo que os erros são propositais. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos saber se há erro ou não. A população precisa saber. Porque fala-se tanto em transparência durante a campanha eleitoral ou no discurso. Essa transparência do prefeito é mentirosa. E não se aplica. Olha, cadê a transparência? A gente quer saber se tem erro na lista. As pessoas que estão nos ouvindo e assistindo querem saber se tem erro na lista. Então faz parte do bom senso da Prefeitura Municipal divulgar a lista para que todos saibam. Não é? E olha, essa é uma tendência nacional. Sim. Algumas cidades do estado de São Paulo, algumas câmaras municipais e promotorias têm se postado da mesma forma. Em São José dos Campos, que é uma cidade enorme, a justiça definiu pela liberação da lista. Sim. Uma vereadora entrou na justiça e conseguiu, não é isso, Samuel? Amélia do PT. Amélia conseguiu o acesso à lista. É a mesma coisa que aconteceu em Franca. Sim, não é isso? Exatamente. Lá em São José dos Campos, o governo é PSDB também. O prefeito é do PSDB. Sim. E ele tá ranhetando para não liberar essa lista também, não é isso, Samuel? Mesmo com uma determinação judicial para que a lista seja divulgada, o governo está relutando em São José dos Campos para divulgar a lista. Por quê? A gente não entende Você que isso. tá me ouvindo, você que tá me assistindo agora, você furou fila? Você furou fila? Eu não furei. Você furou, Samuel? De forma alguma. O senhor furou, Luciano? Nando Medeiros, o senhor é um furão? De jeito nenhum. Não é? Não. Então quem não deve, não teme. A prefeitura precisa dar o acesso a essa lista de vacinados. Sim. É um gesto de fiscalização, não é um gesto de exposição. Ninguém vai pegar a lista de vacinados e colocar lá na Praça 15, né, para todo mundo ver, esse aqui foi vacinado, esse aqui... Não. Até porque existe um plano de imunização. O que os órgãos de fiscalização querem saber é se esse plano está sendo seguido em Ribeirão Preto. Nada mais justo. Até porque a Secretaria Municipal de Saúde tem se queixado até da quantidade de vacinas que tem recebido do governo do estado. Essa semana, o secretário de Saúde, Sandro Scarpellini, chegou a dizer que nós recebemos 7.000 doses a menos daquilo que se esperava para profissionais de saúde. Sim. E tem muitos profissionais da saúde que não foram vacinados ainda. Então, é uma questão de fiscalização. Ontem o promotor também se manifestou numa resposta à TV Record de que recebeu denúncias de irregularidades. Dr. Sebastião Sérgio da Silveira, é isso, Samuel? Exatamente, Lincoln. O promotor não quis gravar entrevista e disse que está investigando algumas denúncias de irregularidades na lista de vacinados em Ribeirão. Ele Olha não aí. disse se vai pressionar a prefeitura a divulgar os nomes de quem tomou a vacina. Ele deve pressionar a prefeitura para o Ministério Público também ter acesso a essa lista, Samuel. Até porque, segundo ele, aqui na nota da TV Record, né, que nós assistimos a matéria, ele diz que está apurando, investigando denúncias de possíveis irregularidades. Então, talvez o Ministério Público tenha até, né, denúncias mais sérias, né, recebido denúncias mais sérias de fura-filas que até agora a gente não tem conhecimento. Sim. E essas denúncias poderão ser apuradas com acesso à lista de vacinados. E aí, Quantas pessoas já foram vacinadas em Ribeirão? No vacinômetro, que é uma lei minha também, viu? A criação do vacinômetro. Se a gente pegar aí, ó, depois a gente põe na tela,
A lei do vacinômetro também fui eu que apresentei, foi aprovado lá na Câmara. Quantas pessoas, Samuel, a gente tem acesso aí no vacinômetro da prefeitura? Já foram vacinadas em Ribeirão Preto. Então a gente quer saber se, de fato, está sendo seguido o plano de imunização corretamente. É um gesto de fiscalização, né, Nando? E sabe o que é o mais deprimente para mim, na minha opinião? É precisar chegar ao ponto de aprovar uma lei. Nem precisava ou o Ministério Público pressionar, ou alguém exigir, Cara, isso é informação. É informação útil à sociedade. Sabe? Você esperar, vir pressão, a imprensa cobrar, a Câmara de Vereadores cobrar, o Ministério Público cobrar, alguém judicializar a coisa, para um juiz dar uma sentença e te obrigar a fazer uma coisa que você já tem obrigação desde o dia que você foi eleito, que é ser transparente com a sua população. Não precisava nem de lei. Cara, né? Se a administração tivesse essa transparência, não é mesmo? Eu vou dar um exemplo bobo. Existe a lei da transparência. O prefeito não tem como fugir disso, Nando. Eu vou dar um exemplo bobo para você. Se alguém falar para mim assim, vou pedir na justiça a quebra do seu sigilo bancário e telefônico, eu falo assim, amigo, você não precisa pedir na justiça. Tá aqui, ó, onde eu assino a autorização. Pode ir lá olhar. Sabe por quê? Porque eu não faço nada de errado. Quem não deve, não teme. É isso, cara. É isso. Quem não deve, não teme. E quem quem teima em não mostrar é porque tem o que esconder. Ou não? Não sei. É a pergunta. A omissão. A pergunta fica no ar. A omissão leva à suspeição, né? Já dizia o bobo. Não é mesmo? Esconder pra quê? Esconder pra quê? E não é, repito aqui, não é pegar essa lista e sair divulgando, pregando nos muros da cidade ou divulgando na TV, no rádio, não. É ter acesso a um estudo comparativo, minucioso, criterioso para saber se o plano de imunização está sendo levado a sério em Ribeirão Preto. Até porque tem lei para isso, né? Lei de proteção à identidade das pessoas. Então quem fizer isso vai responder pelo ato criminoso. Se a prefeitura quer esconder a lista de imunizados em Ribeirão Preto, não faz muito sentido, porque existem outras listas de benefícios de pessoas que recebem em outras situações que são divulgadas todos os dias, não é isso, Samuel? Exatamente. E assim, Lincoln, com muita prudência, né, e embasamento, você vem trabalhando sobre esse tema justamente para culpando o prefeito, não estamos culpando o secretário de saúde, nada disso. E muito menos julgando, né? Estamos tentando apurar para ver se houve alguma possibilidade, se há alguma possibilidade de erro ou não. Estamos chegando, Lincoln, somadas as duas doses, a 214.205 pessoas imunizadas em Ribeirão. Então, as duas doses? As duas doses. A primeira dose, 136.595. A segunda dose, 77.610. Então eu imagino, né, que seja uma lista enorme. E quanto maior, quanto mais gente, mais probabilidade de erro. Correto? Sim. Vejam o que aconteceu em Franca. Franca é uma cidade com 350 mil habitantes. Não é isso? É metade da população de Ribeirão Preto. Mas é uma cidade grande. Nós já temos constatados 1.000 furafilas em Franca, não é isso? 973 furafilas confirmados, né? E dentre eles alguns casos de 17 anos, uma idosa. Idoso, né? Entre aspas, de 17 anos. E quem nasceu em 1900? Foi aonde? Que tem 121 anos aí? Foi Brodowski. Foi Brodowski, né? Tem quilombola, falaram que ela é quilombola lá. Quilombola no Rio Pardo, na beira do... A loira de olho azul, tem a foto quilombola... Aliás, o secretário adjunto de saúde caiu ontem. Então é o seguinte, olha ontem. Isso. Olha a seriedade do negócio. Olha a seriedade do negócio. Problema e tá ajudando a resolver. Sim. Ele tá tendo uma conduta diferente do que a gente tá vendo do prefeito de Ribeirão aqui. Muito. Opa, peraí. Existe essa irregularidade? Existem furafilas? Então vamos resolver. Não é isso, Samuel? Exatamente isso. E hoje, o governador João Dória vai estar em Brodowski. Né, tem a inauguração de uma creche, mas logo após essa inauguração da creche, tem uma reunião com o prefeito da cidade de Brodowski. Com o prefeito da cidade de Brodowski para tratar desse assunto? Suspeitamos que sim. Mas o que será que o Dória, diretamente, o governador tratando disso com o prefeito da cidade? Eu acho que é um dos temas da pauta a serem abordados, porque esse caso de Brodowski, Lincoln, toda vez que se cavuca um pouco mais,
Você começa a se achar mais irregularidades Você e imaginou? irregularidades. Por que, Então que a Prefeitura de São José dos Campos, mesmo com uma decisão judicial, está relutando em publicar essa lista? Mesmo com uma decisão da Justiça. Não dá pra entender isso. Não dá pra Não, entender você isso. só imagina que tem alguma coisa errada. Sim. Você só pensa que tem alguma coisa errada. E essa situação tem gerado demissões. Quem é que caiu ontem em Brodowski, Samuel? Caiu já? Gerou demissão em Secretário Brodowski? adjunto de Olha saúde. isso. Caiu o secretário de saúde. E lá em Brodowski, a justiça determinou a abertura de uma CPI. E nem precisava dessa decisão. Porque os vereadores já tinham o número de assinaturas suficiente para abrir a CPI. É que lá, o presidente da Câmara, que eu sinceramente nem sei quem é, quis dar uma protegida no prefeito, né? Quis dar em vez de proteger a população, quis dar uma protegida no prefeito. Só que aí, não há essa... ele não tem essa capacidade, porque a CPI é aberta pela quantidade de assinaturas. Então vejam, como disse o Samuel, que o negócio vai ficando mais sério, vai ficando mais grave, porque as informações vão aparecendo. E como escreve aqui o Clay Mendes, né, que manda mensagem aqui pra gente, é injustificável a prefeitura relutar em divulgar essas informações. É isso. Não, e usa outro termo aqui, Clay. Não é divulgar. Você não vai ver nenhum telejornal dessas 200 mil pessoas que foram vacinadas em Ribeirão Preto abrindo a sua edição dizendo o seguinte: atenção, em Ribeirão Preto foram vacinados os senhores Luciano Nascimento, nascido em tal dia, o senhor Fernando Medeiros. Não, não é isso. É que os órgãos de controle tenham acesso a essa lista. Porque aí sim, se tiver alguma coisa errada, vai virar notícia lá. Ou aqui, ou seja, onde for. Porque num país onde a vacinação está atrasada, há uma discussão enorme em cima da vacina. O próprio governador anunciou ontem que acabaram os insumos para a Coronavac. Isso. Chegou o último lote e não tem mais. Ou seja, a gente fica com aquela sensação de injustiça. Ô, peraí, eu tô na fila aí para eu poder tomar minha vacina. Cadê? Alguém tomou vacina na minha frente? Não existe lei para prioritárias para idosos, para pessoas portadoras de deficiência. Sim. Não é isso? O plano de imunização também prevê isso. Existem os grupos prioritários, profissionais da saúde, vovôs, vovós. Isso está sendo obedecido? Por que a prefeitura está relutando tanto? Né? Criando uma atmosfera ruim para ela Prefeito mesma. Nogueira, isso é um gesto, como disse o Samuel, muito ruim para sua administração. Dá a impressão de que tem coisa errada. Ou não dá? Lógico. Não dá. A omissão leva à suspeição. Prefeito, não tem nada errado, libera a lista. Não precisa nem de lei, tá? Não precisa nem de lei. Libera a lista lá para o promotor, libera a lista para os vereadores, para que os vereadores possam analisar, e para a polícia, se for o caso. De repente aconteceu alguma coisa errada e o senhor nem sabe, não é mesmo? O senhor não tem Exatamente. interesse em saber, igual o prefeito de Franca? O prefeito de Brodowski não quis saber não, né? Aliás, ele quis esconder a lista, né, seu prefeito? E agora foi obrigado a demitir o secretário de saúde. O secretário adjunto de saúde, ontem uma informação de bastidores aí, o pessoal da imprensa, né? A gente conversa muito e veio a informação que ele havia caído ontem no começo da noite, demitido da prefeitura de Brodowski. E o presidente da Câmara é o vereador Marcos Antônio de Araújo. Senhor Marcos Antônio de Araújo. Isso. Ô, senhor Marco Antônio, a principal prerrogativa de um vereador é fiscalizar. É fiscalizar. Muitos você ainda, tá fazendo, inclusive. muitos ainda não entenderam isso. Sabe? Gosta de ficar batendo palminha. Tá entendendo? A função não é essa. A função é fiscalizar. E você fiscalizar não significa que você seja inimigo, né, de quem está sendo fiscalizado. Cada um na sua. Significa Cada que um você tá representando o povo. Cada um cumprindo o seu papel.
Então nós temos órgãos de fiscalização. No âmbito administrativo municipal, nós temos a Câmara em Ribeirão Preto. Nós temos a promotoria. E em caso de crime, né, nós temos a polícia. Em âmbito estadual, eu gostaria de ver dos deputados um comportamento igual. Para saber se em nível estado, porque a DRS, que é a Diretoria Regional de Saúde, também tem essa lista. Só que cabe a um deputado pedir essa lista. Ao contrário disso, sabe o que vai acontecer? Hoje o governador vem. Você vai ver um monte de deputado desentocar, sair do dorme office e ir lá fazer foto do lado do governador. Então é para bater palminha ou é para fazer aquilo para qual foi eleito a ser feito? Então, é um cumprimento de papel, né? É uma postura legal, é uma prerrogativa legal. E o prefeito quer esconder. Prefeito, o senhor não é o dono da cidade, o senhor não é o dono da lista e tá ficando feio. Tá ficando feio esconder essa lista. Tá ficando feio. Não importa que são 200 e que sejam os 700 mil nomes. Dos 700 mil habitantes de Ribeirão Preto. Essa lista tem que ser analisada criteriosamente. Tem. Para saber se tem erro. Aí, se tem erro, ele será apontado. E cabe ao senhor a decisão. Se há algum erro, de repente o senhor tem interesse em saber, né? Ou o senhor sabe e está escondendo? Não vem com essa desculpinha, como o secretário da Casa Civil, o senhor Ricardo Aguiar, falou, obedecemos à lei de proteção de dados. Mas vai com conversa fiada pra lá, né? Isso é conversa fiada, gente. Gente, tem que proteger a cidade. Isso é conversa fiada. Se não há nada errado, senhor secretário, e nessas o prefeito não entra, né? Ele põe o secretário pra falar. Eu tô falando do secretário Ricardo Aguiar porque ele deu entrevista pra TV Record, né, ô Samuel? Porque a TV Record é uma das emissoras também. Que está cobrando. Que está em cima, que está cobrando. Assim como tem acontecido em Franca. E a gente pede ajuda da imprensa. Será que a imprensa não quer saber, gente? Se há algum fura-fila, algum idoso de 17 anos, né? Alguém que tenha passado na frente dessas pessoas que estão aguardando, ficaram para trás na fila de vacinação? Poxa vida! O mínimo de